Boa noite a todos. Vamos esperar o Dr. Pedro entrar para colocá-lo aqui como parte da nossa live. Hoje nós vamos falar de dependência de internet e alguns diagnósticos que são confundidos com TDAH, com TEA e muitas vezes podem ser vício em telas. Gente, é algo bem crítico e que nós precisamos falar sobre, né? Enquanto isso, a Nuvinha tá fazendo aqui, ó, uma aparição, uma participação especial. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. Peço que tenha um pouquinho de paciencita. Para ele já. Vamos ver. Enquanto isso, peço que mandem essa live para quem você gosta, para quem você acha que pode se interessar, principalmente as mamães, os papais, a galera que tem filhos aí, que com certeza vai ser muito, muito útil para muita gente. Vai, 3 pessoas, gente, manda aí, quero ver. Quero ver, quero ver. Tô fazendo minha parte aqui já também, hein? Vamos lá. Esperar o Dr. Pedro entrar, parece que ele está com algumas dificuldades aqui. Estou esperando. Enquanto isso, mandem, por favor, essa live, então, para 3 amiguinhos que possam se interessar por esse tema, vício e dependência de telas, gente. Aí, o Pedro entrou. Olá! Deixa eu ver se ele consegue agora pedir para participar. Pedro, por favor, peça para participar para a gente começar. Mandei um convite para você, não sei se foi. Estamos esperando mais um pouquinho. Enquanto isso, gente, por favor, enviem para os seus amigos, principalmente aqueles que têm filhos, que têm uma dificuldade de controlar o tempo de tela das crianças. Oi, Pedro! Oi, Sharon. Boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigada por ter aceito o convite, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Que isso, obrigado a você pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com você. Imagino, o prazer é meu. Bom, contando para vocês um pouquinho, então, né? Eu e o Pedro dividimos uma matéria, né? Vamos começar a escrever um artigo sobre também, né? Dentro da matéria de novas tecnologias, né? O Pedro é doutor 2 vezes, é médico e também professor, doutorando em educação e novas tecnologias. Pedro, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da sua jornada aí, né, da sua linha de pesquisa também, para se apresentar aqui para o pessoal, por favor. Obrigado, Sharon. Você não repara se eu movimentar aqui a tela, o pessoal ficar meio tonto aí vendo, mas eu não sou tão profissional quanto você aí com essa questão tecnológica para live, não, viu? Imagina! Bom, mas para contar um pouquinho aí para o pessoal, né? Como você falou, a minha formação é em medicina, a formação básica de graduação. E na área da medicina eu me especializei em medicina de emergência, clínica médica e medicina de emergência. E eu atuo há algum tempo na educação médica. Então, na área da educação, eu fui me especializar também na área da educação médica, através de mestrado, né? E desde então existe uma grande preocupação com a saúde mental do estudante de medicina. Então, eu venho pesquisando algo nessa área há um tempo e no doutorado agora também vamos por essa linha, né, de pesquisa. E eu atuo aqui num grupo educacional, coordenando a equipe de medicina desse grupo. A gente tem aqui o curso de graduação em medicina no Espírito Santo. Estou conversando com você aqui de Vitória, né? E hoje a gente tem cerca de 1.600 alunos no curso de medicina. Uhum. Bom, quando eu procurei o Pedro, gente, foi porque eu me deparei com alguns relatos desse livro aqui, ó, Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes, tá?
Eu li esse livro faz algum tempinho, conversei com alguns profissionais e isso me assustou um pouco, porque hoje o vício em tela ele é muito comum, né? A gente já cansou de se deparar com algumas situações em restaurantes, na academia, né? Onde as crianças estão ali imersas no celular e muitas vezes os pais até chamam, tentam se comunicar com elas e elas não respondem porque estão ali no hiperfoco, né? E esse livro, né? Vou mostrar aqui novamente, dependência de internet em crianças e adolescentes. Ele trata um pouco desse diagnóstico que muitas vezes é feita de uma maneira equivocada, né? Onde o profissional ali acaba detectando, não, diagnosticando, me corrija aí, Pedro, por favor, nos termos técnicos, que este mundo não é meu. É isso. As crianças, né, com TDAH, com TEA também, e muitas vezes ele é confundido com o vício em internet. Então, essas crianças acabam tendo um diagnóstico errado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Pedro. Como que é feito um diagnóstico correto? Quais são os problemas de um diagnóstico errado? Como que os pais podem ser orientados também quanto a isso? Porque tudo isso é muito novo para a gente, né? Como você colocou muito bem agora, né, Sharon, na última frase que você disse, isso é muito novo para a gente, né? A sociedade ela tem modificado bastante nos últimos anos, de forma que a sociedade mudou alguns hábitos, né? A maneira de viver de uma forma geral mudou muito, muito em busca da utilização de recursos tecnológicos. A gente tem discutido bastante isso, né? Mas a utilização de recursos tecnológicos como algo que venha a transformar positivamente, e eu digo dos recursos tecnológicos digitais, principalmente, né? Como algo que vá ser ali uma resolução para todos os males da sociedade, e a gente já tem conhecimento suficiente para entender que isso não vai acontecer, né? Que não é essa solução milagrosa toda. Então a gente já percebe hoje que o vício em telas ele passa a ser um problema na medida em que ele pode afetar a capacidade cognitiva mesmo dessas crianças que ficam expostas durante muito tempo a telas, né? Uhum. Alterando ali a capacidade dela se concentrar numa determinada atividade e até mesmo a convivência com outras crianças, né? E prejudicando o desenvolvimento social dessas crianças. E muitas vezes, como você colocou também muito bem, Sharon, o diagnóstico, né, ele pode ser feito de uma maneira equivocada, porque até do ponto de vista de discussão legal, né, existem algumas questões que, quando você faz um diagnóstico, existem algumas maneiras de tratar aquela pessoa do ponto de vista social, e as pessoas buscam muito esse diagnóstico pontual ali, né? Eu preciso saber o que é que está acontecendo, então eu preciso de um laudo, isso é muito comum, né? Preciso de um laudo. E o diagnóstico desses transtornos, todos eles, uma característica comum a todos é a necessidade de tempo nessa avaliação. Então, eu colocaria aqui como principal nessa nossa discussão a questão do tempo de avaliação. De certa forma, algumas vezes a gente observa diagnósticos que acontecem rapidamente, tanto de déficit de atenção e hiperatividade, como transtorno do espectro autista. E em todos eles, se a gente for olhar o DSM-5, que é o compilado ali dos critérios diagnósticos em saúde mental, em todas essas situações, nós vamos observar um tempo mínimo de 6 meses de acompanhamento para se chegar a um diagnóstico, além dos outros critérios, é claro. Mas essa questão temporal eu colocaria como essencial nessa avaliação de qualquer uma dessas situações, sabe? Uhum. Então, fazendo um resumo aqui para quem acabou de entrar, né? O diagnóstico, então, dessas crianças, dentro do DSM-5 e de todas as práticas, né? Precisa... Nossa, caindo no mundo aqui, gente.
Isso foi só uma moto. Precisa-se, então, de um período mínimo de 6 meses de acompanhamento dessa criança para se ter um diagnóstico mais assertivo, então, né? E esse acompanhamento, ele é feito por quem, assim? É uma equipe multidisciplinar? É um neurologista? É o pediatra? É um psicólogo? Como que É, funciona? o ideal, Sharon, é que seja exatamente como você colocou, uma equipe multiprofissional, né, e interdisciplinar, que vá acompanhar esse paciente e compreender a evolução, o desenvolvimento motor dele, o desenvolvimento cognitivo, todas as questões socioeconômicas envolvidas ali no contexto dessa família, de forma sempre que a gente puder fazer em medicina uma abordagem multiprofissional, a gente vai estar acertando, sabe? É sempre ideal que esse paciente seja visto por uma equipe. Os diagnósticos são muito mais assertivos dessa forma, principalmente nessas situações que são mais complexas e que se confundem umas com as outras. O caso específico de um paciente, de uma criança, ser discutido por uma equipe é fundamental nessas situações. Uhum. Aqui é interessante que nesse livro ele trata, para quem entrou agora, eu vou mostrar ele novamente aqui, gente. Dependência, então, de internet em crianças e adolescentes. Ele fala de alguns aspectos bem visuais, né? Que normalmente eles assimilam esses aspectos, essas formas de atitude, de comportamento com esses transtornos. Então, a criança que passa muito tempo com o celularzinho na mão, né? Hoje, segundo a Common Sense Media, a gente sabe que elas passam de 5 a 14 horas, então isso é extremamente prejudicial, porque é praticamente o tempo da criança acordada fora da escola. Então, se ela está o tempo inteiro com o dispositivo na mão, quando tira esse dispositivo da mão dela, ela não sabe o que fazer. Então, ali ela fica com alguns tipos de tique, não sei se é assim que eu posso falar, né? Ela não sabe o que fazer com as mãos, então isso acaba levando aquele profissional que está atendendo aquela criança ter a impressão de que ele está tendo um comportamento similar a outros tipos de transtornos que não o vício em telas. Confere? Não, falei Isso. besteira? Pode. Não, besteira de forma nenhuma. Existe essa questão do desenvolvimento motor em si, né? A criança, ela ficando esse tempo todo, né, como você falou muito bem, muitas horas na frente de uma tela, ela deixa de realizar atividades que seriam extremamente importantes para o desenvolvimento motor, como brincar com outras crianças, praticar alguma atividade física, né? Uhum. E dessa forma pode haver sim um prejuízo na evolução dessas habilidades motoras. E além disso, existem outras questões relacionadas, por exemplo, a comportamento mesmo. Uhum. A criança que não socializa com outras crianças, ou o adolescente que não socializa, ele pode ter uma tendência ao isolamento social, né, a viver mais afastado, que também pode ser característica de situações, em alguns casos, como o transtorno do espectro autista, e levar a essa análise, frisando bastante, né, principalmente quando essa análise é feita rapidamente, em pouco tempo, chegando a um diagnóstico que não é exato, que não é aquele diagnóstico que o paciente realmente apresenta. Né? Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui do Nick. Existe algum padrão no comportamento das crianças que diferencia o efeito do vício e dependência em telas dos demais transtornos comentados? Ó, um trava-língua. Então, existe algum tipo de comportamento específico que faça essa diferenciação? Então, Essa questão dos critérios diagnósticos, Nick, né, que fez a pergunta, isso. esses critérios diagnósticos, Nick, eles são muito bem definidos no DSM, que é esse compilado de critérios diagnósticos em saúde mental. Para uma pessoa que não é profissional na área da saúde, é difícil fazer essa diferenciação, porque os critérios, eles são é uma análise bem fina para se chegar a essa diferença. Mas para o profissional de saúde, é possível sim. Existem
critérios diferentes para os diagnósticos. Mas uma mensagem bastante importante sobre o diagnóstico, propriamente dito, é realmente a questão do tempo, porque mesmo o profissional de saúde, se ele fizer uma análise com pouco tempo, ele avalia esse paciente uma vez, duas vezes, três vezes, ainda não é possível diferenciar muito bem. Então é por isso que o próprio critério diagnóstico envolve o tempo de 6 meses de acompanhamento. Então, respondendo de maneira objetiva ao Nick, sim, existem critérios bem objetivos que diferenciam. Eu acho que não é adequado a gente falar aqui os critérios, acho que não seria esse o objetivo, porque a gente não está estimulando aqui o autodiagnóstico, né? Sim. Mas o principal critério é realmente a evolução temporal. É analisar se durante esses 6 meses esses critérios se mantêm no mesmo padrão, para a gente conseguir chegar a um diagnóstico adequado. Uhum. É claro que a gente não quer estimular de forma alguma aqui um autodiagnóstico, né? Até porque quando a gente entra no Google e digita qualquer coisa ali, meu Deus, né? É terrível. Não é esse o nosso objetivo. Mas você teria alguma dica, talvez, doutor Pedro, de como ajudar esses pais a avaliarem essas crianças? Por exemplo, o tempo de tela, de fazer talvez uma medição de tempo de tela. O que você daria assim como uma dica prática no dia a dia? Acho que o primeiro ponto, Sharon, é a gente pensar no seguinte: o recurso tecnológico ele vem para apoiar de maneira positiva, né? Então a gente precisa estruturar a organização dessa família, dessas pessoas que estão ali cuidando de crianças, né, ou de adolescentes, de forma a fazer essa análise inicialmente se esse recurso tecnológico, esse celular, esse tablet, a televisão, o computador, né, o que for, está sendo utilizado para beneficiar realmente o desenvolvimento daquela criança, porque isso pode acontecer. Nós utilizamos, por exemplo, na educação médica, né, no contexto já de adultos jovens, metodologias de ensino e aprendizagem, como o TBL, em que a gente utiliza o celular durante a atividade, para que o aluno possa responder algumas questões, cada um no seu celular, e depois a gente reúne em grupos, mas com um objetivo específico, né? E esse objetivo pensando no desenvolvimento cognitivo. E nunca somente para ocupar o tempo daquela criança ou daquele adolescente, né? Eu vou deixar aqui vendo um desenho porque eu estou ocupado. E aí é nesse momento aí que a gente pode perder o limite, né? Então, a criança vai ficando ali durante muito tempo do dia porque ela fica quietinha, porque ela fica bem, né? E aí isso me deixa mais tranquilo. E a gente precisa lembrar que a criança vai dar trabalho, né? Então, a gente vai ter que estar ali para gastar uma energia junto. Então eu acho que e eu não estou querendo dizer aqui como é que cada um tem que criar seu filho, nada disso, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de pensar sempre se esse recurso tecnológico está sendo usado aqui para desenvolver a habilidade cognitiva dessa criança, desse adolescente. Se for isso, ok, o recurso tecnológico está aí para nos ajudar mesmo. Por exemplo, eu posso pegar uma criança que vá trabalhar habilidades motoras, inclusive, desenhando ali num tablet, né? Isso é legal, é bom, mas ela pode também ficar ali o tempo inteiro só vendo, durante horas, uma programação que vai trazer mais problemas do que ajudar. E, além disso, o cuidado, que aí não está relacionado à tela em si, mas ao conteúdo, que é o cuidado que a gente sempre tem que ter quando a gente coloca essa criança com acesso à internet, né? Sim.
Sim, o que você pontuou agora é extremamente essencial, né? Qual é a nossa intencionalidade com aquela criança e com relação ao dispositivo que ela está usando naquele momento, né? Ocupar o tempo dela como diversão, será que a diversão aquele meio é o único meio que ela tem naquele momento que ela pode se divertir? Será que não pode ser trocado por uma outra coisa, né? É um reforço de aprendizagem que funciona, maravilhoso, legal, mas quanto tempo ela fica ali também, né? Qual o horário do dia ou da noite? Porque a gente sabe que excesso de telas, né, principalmente no período da noite, também afeta toda a estrutura do sono também, né? E ó, a minha criança tá chegando agora aqui em casa também, que estava no parquinho. Sem dúvida, isso que você falou, a gente não tinha conversado. Ah, aí, tá aí a Chegou, mocinha, né? Tá chegou, linda. venha dar um oizinho. Laura e Nath, ó, Chegaram felizes, estão com energia ainda, né? não para, né, gente? É assim, dá trabalho, né? Sem dúvida. Mas você comentou uma coisa importante, que era essa questão do distúrbio do sono. Muitas vezes a gente percebe, não só crianças, né, como adultos também, que estão aí com problemas relacionados à insônia, né? E quando você começa a fazer um inventário ali durante a anamnese, vamos lá, me conta como está o seu dia a dia, me conta qual é a sua rotina, né? E aí você vai descobrir que essa pessoa, na rotina dela, usa tela até na hora que está deitado, né? Está ali deitado e utilizando o celular. E a gente sabe bem que a recomendação é de que a gente deixe de usar a tela pelo menos 1 hora, idealmente 2 horas antes de deitar para dormir, né? Sim. Recebemos mais uma mensagem aqui, mais uma pergunta do Nick. Os impactos e efeitos do vício e dependência em tela podem se transformar em transtornos mais sérios ou graves? Bom, qualquer situação que seja um vício já é algo bastante ruim, né? Se a pessoa está dependente daquela tela, daquele recurso ali tecnológico, ela certamente está prejudicando a rotina de vida dela. Então, depende do que é que essa pessoa está usando nessa tela, inclusive, né? A gente pode ter aí adolescentes utilizando a tela, inclusive, para jogos, a gente vê isso no dia a dia, e aí a gente pode ter uma piora, assim, dessa situação, se essa criança, além de ficar viciada em tela, fica viciada no jogo, né? E acredito que possa haver, sim, uma piora. Mas eu acho que o vício em tela traz de pior é realmente essa possibilidade de se confundir com um outro diagnóstico, e aí a gente entra numa situação que é a do tratamento, né? Porque aí a gente começa a possibilidade de uso de medicações para outras situações, por exemplo, vamos começar um tratamento para déficit de atenção. E na verdade a gente está tratando de um vício em tela, né? E essa pessoa, esse adolescente, criança, passa a usar uma medicação com todos os seus efeitos colaterais e sem indicação, né? Então, isso pode ser um grande problema. Sim. Aqui a gente tem duas vertentes, né? Uma delas, então, é essas consequências, né, do vício em tela, vício comportamental, a falta de comunicação. Aqui a gente entra num outro campo também, que a live de semana que vem vai ser com o professor Rodrigo. Já estou fazendo propaganda aqui, que está nos assistindo. Muito obrigada, prof. E vamos falar disso também, né? Do problema, principalmente das redes sociais. Então, quais são as consequências, né? Que elas podem levar aí de modo prejudicial, tanto no comportamento, socialização, né, dessas crianças. E agora você trouxe também um problema gravíssimo, que é a medicação sendo usada de maneira errada, porque o diagnóstico foi feito de maneira errada também, né? A gente recebeu uma mensagem do Bruno aqui, então antes de falar sobre esse tratamento, vou ler a mensaginha dele aqui. Existe alguma orientação sobre a margem de tempo que seja adequada ao uso? Ao uso de quê? De medicação ou de...
Olha, eu acredito que seja de tela. Assim, Bruno, acredito que eu possa atravessar você, doutor Pedro. Se for o Fica à tempo de uso vontade. de telas, existe um padrão desenhado. Eu tenho um livro ali atrás. Daqui a pouco eu procuro e mostro para vocês. Só que ele não é um consenso de vários cientistas. É uma cientista só que estabeleceu alguns padrões ali separados por idade. Por exemplo, até os 3 anos de idade, sem tela nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Existem já outros doutores, é uma doutora americana, não recordo o nome dela agora, que ela defende que até os 7 anos a criança não deveria ter contato nenhum com a tela. Então há uma divergência de opinião dentro, né, do mundo acadêmico sobre esse tempo de uso de tela, mas um dos grandes fatores é a intencionalidade que o Dr. Pedro já trouxe aqui hoje, né? Então, o que você quer com a tela e a criança? É a estimulação de um aprendizado específico? Ok. De uma habilidade? Ok. É interação? É diversão? Hoje a gente confunde muito descanso com entretenimento, né? Tá descansando, mas tá descansando 4, 5, 6 horas por dia, né? Enquanto a mãe e o pai estão trabalhando, as crianças estão só no celular, ela tá brincando, tá? Mas o que está acontecendo ali? O que ela tá vendo, né? Qual é o conteúdo que ela tá consumindo, né? Então, Bruno, me chama depois e eu posso te passar essa referência, tá? Agora, com relação aos medicamentos, doutor Pedro, fala pra gente um pouquinho, então, quais são essas consequências, como que eles funcionam também. Claro. Só aproveitando como você chamou a atenção aqui, Sharon, eu não tinha percebido pela inabilidade com o Instagram aqui, mas o professor Rodrigo está presente acompanhando a gente, Ah, meu orientador do doutorado, então deixar um abraço aqui para o professor Rodrigo. Obrigado por estar acompanhando aí. É uma honra, né? Bom, com relação às medicações, é importante a gente ter em mente quais são as principais medicações que a gente vai utilizar nessas situações. Então, tem dois grandes grupos de medicações que a gente precisa conhecer e ficar bem atento, né? Quando eu falo, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as medicações mais utilizadas, que a gente mais conhece, aí por nome comercial, inclusive, né, é o metilfenidato. E ele está ali tá dentro de um grupo de medicações que são as anfetaminas. Então, a droga anfetamina, né, e aí eu estou usando o termo droga porque as medicações são drogas, né? uhum. Isso tem que ficar bem claro para toda a audiência, né? Medicação é droga, por isso vendida na drogaria, né? E tem efeitos que a gente quer, que são efeitos positivos, e tem efeitos adversos. Então, para hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, é muito comum o uso de anfetaminas, o uso de metilfenidato. E num outro espectro, né, quando a gente está falando de ansiedade, a gente tem outras medicações que podem ser utilizadas e as que mais nos preocupam do ponto de vista médico são as benzodiazepinas, ou os benzodiazepínicos, né? Uma das mais comuns é o clonazepam, o diazepam, né? São medicações que são utilizadas nesse sentido. E aí, quando a gente vai analisar os efeitos dessas medicações, né? Com relação, por exemplo, às anfetaminas, as anfetaminas são estimulantes do sistema nervoso central. Elas são medicações que elevam a pressão arterial, causam taquicardia. Elas têm algumas questões psicológicas mesmo, quando a gente tem um uso prolongado, né? Pode causar efeitos como alucinação, paranoia. E perda de sono, perda do apetite, esses são efeitos das anfetaminas de uma forma geral. Os benzodiazepínicos, que a gente usa com indicação para situações de ansiedade, eles são drogas que, num uso prolongado, podem levar a transtornos cognitivos, eles podem, numa superdosagem, e aí a gente já está falando de automedicação com muito problema, né? Sedação, até diminuição do drive respiratório, né, espontâneo.
Eles têm uma atuação ali no sistema nervoso central que pode causar uma redução da frequência respiratória e em situações de intoxicação por essas drogas, isso pode ser muito grave. Então, de uma forma geral, os efeitos são esses. Esses efeitos eles podem ser entendidos como efeitos adversos quando a gente tem uma indicação muito clara, muito precisa, um diagnóstico correto e numa dosagem correta. E a gente vai entender que esses efeitos poderão acontecer numa escala menor, porque está tudo controlado, né? Agora, quando a gente tem um diagnóstico incorreto, essa pessoa, esse paciente já está usando essa droga de maneira inadequada, porque ela não tem aquele diagnóstico. O diagnóstico está incorreto. E na automedicação, que é uma situação pior ainda, ela não tem diagnóstico nenhum, né? Ela está fazendo um autodiagnóstico sem ser profissional nesta área para isso, muito provavelmente é isso que vai acontecer também. E aí, um problema que alguém que não seja profissional muitas vezes não se preocupa é a dependência que ambas as classes de medicação vão causar, tanto as anfetaminas quanto os benzodiazepínicos. Então você começa a usar uma medicação numa dose, daqui a pouco aquele efeito que você está buscando já não acontece mais com aquela dose, e aí você precisa aumentar a dose, vai subindo a dose, até que chega numa dose perigosa para o organismo e esses efeitos ficam muito pronunciados, né? Então, o diagnóstico correto é extremamente importante e a automedicação evitada 100% das vezes. Sempre que a gente pensar em utilizar uma dessas medicações aí, elas já são medicações de venda restrita, né? Você precisa de receita médica para comprar. A gente sabe que muitas vezes o vizinho tem a receita médica porque tem a indicação e vai lá e compartilha com outro vizinho, né? Então, isso deve ser evitado sempre. Mas por conta desses efeitos que podem acontecer. Eu costumo dizer para os pacientes, né, que a gente tem uma regulação. Então, aquele paciente que precisa da medicação, ele tem ali o sistema nervoso dele desregulado e essa medicação ajuda a regular. Para aquele paciente que já tem o sistema nervoso regulado, ela vai desregular. Sim. Então, ela vai se transformar num problema, né? E a gente deve evitar esse tipo de situação sempre. E isso a longo prazo, se tratando de crianças. A longo prazo, vamos definir um longo prazo, né? 20, 30 anos. Como fica esse organismo dessa criança? Ele pode talvez ficar mais propenso ao uso de outras drogas, ao uso de álcool quando ele atingir a vida adulta, ou uma coisa não tem relação com a outra? A gente tem, Sharon, poucos estudos, sabe, nessa área, por conta daquilo que a gente começou conversando, né? Isso é novo para a sociedade de uma forma geral. A gente não tinha na década de 80, década de 70, esse tipo de discussão, né? Da forma como a gente tem hoje. Então, poucos estudos vão conseguir trazer respostas definitivas para nós hoje, né? A gente não tem estudos de longo prazo, como a gente tem, por exemplo, o estudo de Framingham para hipertensão arterial. É um estudo que acompanhou as pessoas ao longo de 30, 40 anos para entender o que acontecia. Não é essa situação que a gente tem hoje ainda. Mas alguns estudos sugerem, sim, que o uso de medicações como metilfenidato, que está ali na classe das anfetaminas, pode aumentar o risco de dependência de outras substâncias no futuro. Então, isso tem que ligar para nós um alerta, né? E eu acho que é importante que fique bem claro para a audiência, para você também, né, Sharon, que eu não estou aqui advogando contra o uso das medicações, tá? Sim. Eu acho que é extremamente importante utilizar, sim, o tratamento, desde que ele esteja indicado, desde que o diagnóstico tenha sido feito por uma equipe profissional e a dosagem esteja adequada, fazendo acompanhamento, né? Eu não posso iniciar um tratamento e abandonar o acompanhamento e manter aquela dose ao longo de muito tempo. Então, a medicação deve ser usada, existem efeitos adversos que são toleráveis quando o seu acompanhamento está sendo feito de maneira adequada. E
E a gente não tem que entender a medicação, a droga, como algo ruim, não. É muito bom. Uhum. E o paciente que realmente tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele se beneficia muito do tratamento adequado, né? Mas a gente está conversando para causar aqui um alerta nas pessoas, para que não busquem automedicação de forma nenhuma e na suspeita, né? Olha, eu acho que eu tenho um problema desse, eu acho que o meu filho tem uma situação dessa, eu acho que o meu irmão, meu primo, né? Vamos fazer uma avaliação com uma equipe multiprofissional, vamos passar por uma avaliação médica para ser feito um diagnóstico adequado. E sendo feito o diagnóstico, que se inicie o tratamento de maneira adequada, né? Uhum. Esses pontos são mais que essenciais, né? Tudo isso é muito novo para a gente. A gente está desbravando esse universo juntos, né? Então, todo cuidado é pouco. Né? Então, que fique novamente aqui o alerta, né, para todos os pais de que o diagnóstico e o diagnóstico ele demora para ser feito, pelo menos 6 meses ali, com todo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e o acompanhamento da medicação de maneira correta também, para que isso não se perca. Exato? É isso? Exatamente. Boa. É isso mesmo. O tempo que o Bruno perguntou, o tempo de tela, essa autora ela defende a regra de 3, 6, 9, 12. Então, até 3 anos, como eu já disse, tem outros aqui cientistas que já defendem um tempo maior. Então, de não ter contato com tela nenhuma até os 7 anos, pelo menos, de seis a 9, 2 horinhas ali por dia. Então, é um tempo pequenininho, né? De 9 a 12 até de 2 a 3. Então, é um tempo pequeno. Se a gente for levar em consideração todo o estudo da Common Sense Media em cima do Brasil, onde as crianças ficam aí de 5 a 14 horas, vamos rever a intencionalidade, como o Dr. Pedro já trouxe aqui para a gente também, né? Se eles estão conectados, é fazendo o quê? Conversando com quem? Né? Estudando o quê? Então, vamos analisar todos esses fatores, né? Bom, como a gente tinha combinado aqui de ficar 45 minutinhos, só para não tomar muito seu tempo também, queria que você deixasse uma dica para gente, uma dica de filme, de livro, ou do que você quiser. Como que você acha que a gente pode também se informar através de outros meios? Sem dúvida. É, o tempo é um prazer estar aqui conversando com você, tá, Ah, Sharon? Não se preocupa, não. obrigada. Bom, existe um livro que ele é até recente, a publicação dele é de 2023. Eu acho que é um livro bastante interessante. O título dele é Humano à Sua Maneira. Esse é o título do livro. Ele é do Barry Prisant. Foi publicado em 2023 e ele trabalha bastante a questão do autismo. E eu acho que é uma indicação bem interessante de leitura, tá? Tanto para a população geral, é um livro que é de fácil leitura, quanto para profissionais que queiram se aprofundar um pouco e entender um pouco mais. Acho que essa é uma leitura bastante interessante. De filme, tem um filme que se chama O Contador, que ele trabalha. É um filme até de ação, né? Para quem gosta de ação. O Contador, ele trabalha. Ele mostra bastante assim, o perfil de um paciente com transtorno do espectro autista. Então, para quem não tem experiência nenhuma, não conhece, nunca leu sobre, né? Ver ali e gosta de ver um filme, é um filme com o Ben Affleck. O filme foi lançado em 2016, se eu não me engano. E é um filme bem, bem legal. E para quem nunca viu, né, a gente pode ter aí pessoas mais jovens que talvez não conheçam, mas se quiserem ter aí uma noção bem rápida, bem simples do perfil ali, né, do déficit de atenção com hiperatividade, Denis ou Pimentinha.
né? Denis ou Pimentinha é o protótipo da hiperatividade, é bem legal para quem for mais jovem e não conhecer, pode buscar. Aqueles que já conhecem vão se lembrar e vão fazer a correlação imediatamente, né? Sim, como eu fiz agora, né? A gente recebeu mais uma mensagem aqui do Feltro e Brincar. Qual seria a equipe multidisciplinar para o diagnóstico? Olha, principalmente, né, uma avaliação médica, e aí o médico, a gente tem duas especialidades médicas que estão bastante envolvidas nesses diagnósticos, tanto a neurologia quanto a psiquiatria. O profissional da psicologia é bastante importante nesse contexto, e de uma forma geral, a gente tem também o profissional da área de serviço social, que pode estar envolvido nessa avaliação no contexto socioeconômico dessa família, né? Que está cuidando ali do. Estamos colocando aqui num contexto de estar cuidando de uma criança. Eu diria que são. É óbvio que a equipe de enfermagem de uma unidade de saúde, né, vai estar envolvida também, mas eu penso que uma avaliação por psicólogo, por médico, neurologista, psiquiatra e a inserção também de um profissional da área de serviço social vai ser bem importante. Um pedagogo, talvez, ou alguma outra especialização específica? Sem dúvida, o pedagogo ele vai apoiar bastante o diagnóstico, né, porque ele está acompanhando aquela criança, aquele adolescente ali durante o desenvolvimento dele, e ele vai ser bastante importante na condução, né, na condução desse processo. A gente sabe que algumas medidas, dependendo do diagnóstico, né, podem ser necessárias durante o processo de aprendizagem do estudante ali que tem um transtorno de espectro autista, que tem um déficit de atenção e hiperatividade, e, e é extremamente necessário você ter alguém com formação e que compreende o que está acontecendo para conseguir conduzir essas adaptações necessárias, né? É muito comum, até no ensino superior, a gente vive isso aqui, né? Alunos que, com pequenas adaptações, por exemplo, de tempo, ajuste de tempo para responder a uma questão de prova, muda completamente o rendimento, né? Aquele aluno, ele fica, que tem o déficit de atenção, ele fica ali é, com um rendimento muito baixo quando se coloca o tempo geral para as avaliações, e quando você ajusta isso um pouco, você percebe um rendimento adequado. Então, pequenos ajustes são necessários, e o pedagogo, como você lembrou bem, Sharon, é fundamental nesse processo. Me perdi nos comentários, vou ler aqui, todos eles. Vai ficar gravado? Vai, Bruno. Se eu não fizer nenhuma besteira na hora que a gente desligar a live, é para ficar gravado e a intenção é essa. Aí o problema vai ser da pecinha aqui, mas é para ficar gravado sim. Humano à Sua Maneira, do Barry M. Brizant, é isso? Esse é o livro, né? Isso, esse aí. Perfeito. Vale a pena ver a biografia do Denis ou Pimentinha. Olha só. Porque o Denis existiu de verdade e a história não é bonita. Vindo do professor Exatamente. Rodrigo, ainda que é especialista nessa área, gente. Lembrando que semana que vem, às 8h30, por isso que eu confundi a data de hoje, Pedro, às 8h30 da semana que vem vai ser com o professor Rodrigo, viu? E a gente vai tratar de redes sociais e se elas fazem bem ou não, né? Vamos ver se tem mais comentários. E eu vou estar assistindo a aula, né? Que bom. Feltro e Brincar, esses ajustes em escolas realmente ajudam muito. Ai, que bom. Que bom saber que a gente está no caminho, então, né? De fazer esses pequenos ajustes dentro da educação e conseguir o melhor de cada aluno. Tem mais alguma perguntinha, gente? Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Ressaltar mais algum item, detalhe importante? Que essa discussão, ela é profunda e eu sei que se deixar a gente vai embora aqui, né? Ah, sem dúvida, é muita coisa para discutir, é um tema bastante atual, bastante quente, interessante, né? Mas acho que a gente falou coisas bem legais aí na nossa conversa, Sharon. Queria te agradecer, né, pelo convite da gente bater esse papo, é sempre muito interessante.
A Sharon é extremamente animada, né? Nas aulas ali que a gente compartilha, eu aprendo muito com você, Sharon. Ai, E por que bom, isso eu obrigada. te agradeço. E te parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo, né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouco, você me contou sobre o trabalho que você vem desenvolvendo, e você é realmente uma pessoa diferenciada em estar desenvolvendo esse projeto e estar investindo nisso mesmo, assim, muito, né? Pelo que você me contou. Então, parabéns por isso. Continue nessa empreitada, porque você vai estar ajudando, você já está ajudando muita gente, com certeza. Ai, obrigada, Pedro. Então, para quem não conhece o programa, já que você puxou o gancho, eu não ia falar da SUP, não, mas vou falar então. A SUP é uma startup de educação voltada no conscientização de uso de telas, né? Nick, obrigada, super. O Nick é um dos colaboradores aqui da SUP, o nosso faz tudo, meu braço direito aqui também. Então, o nosso objetivo é trazer a informação sobre os impactos do uso excessivo das telas interativas, principalmente das redes sociais, que vai ser o tema da nossa próxima live com o professor Rodrigo. Nós temos aqui disponível já um curso com 15 videoaulas que explica então todo o processo de maturação cerebral, já que eu sou neurobióloga, e o impacto da tecnologia. Então, gente, não é brincadeira, sabe? É sério de verdade, assim. O excesso de telas, ela prejudica toda as células da glia. Então, o nosso cérebro tem as células escurinhas, que são os neurônios, e as brancas, que elas dão suporte e alimentam os neurônios. Isso quem fala é aquela autora da Nação Dopamina, que foi um best-seller, né? Então, não é só a Sharon que está falando, não. Eu só estou trazendo à tona a informação de que há a morte de células da glia. Então, se o neurônio não tem alimento, ele morre de fome. O que acontece depois? Então, a escala de problemas é gigantesca. Por isso que o tempo de tela ele tem que ser muito bem usado e de maneira muito intencional, como você trouxe aqui para a gente hoje, Pedro. Então, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta ou queira fazer alguma interação, agradecimento, a hora é agora, porque daqui a pouco nós vamos dar tchau. Se quiserem fazer alguma pergunta que ficou aí para depois, né? Podem ficar à vontade para mandar uma mensagem no Instagram. Fica gravado aqui o Instagram, se alguém quiser procurar? Fica, para ficar e já postar, e se eu não fizer nenhuma besteira, eu vou fazer recortes também. Podem ficar à vontade para enviar uma mensagem com uma pergunta, algo que a gente não tenha abordado aqui, né? A qualquer momento. Fico à disposição. Estamos aqui para ajudar, gente. Então tá bom. Muito, muito bom. Muito obrigada, Pedro. Tenho certeza aqui que esse conteúdo vai ainda se espalhar por vários lugares, né? Porque a intenção é essa mesma, de ajudar e disseminar conhecimento, né? É isso. Doutor, muito claro e simpático, eu também acho. E didático. Simpático também. Essa colocação é minha, mas o didático foi do Nick. Ó, Muito esse bom comentário conteúdo. aí deve ser da minha mãe, né? Não, eu não estou vendo aqui o comentário. Muito bom. Tema super importante nos dias atuais. Obrigada por compartilhar conhecimento. Obrigada a você, Má, querida. Que saudade de você. Oliveira Liane, parabéns, live incrível. Obrigada, muito obrigada, gente. Obrigada, Murilo, também pela participação. Obrigada, professor Rodrigo. Semana que vem estaremos aqui neste bate-canal. Só o bate-horário que vai mudar um pouquinho. Gente, muito obrigada, então. Muito obrigada a todos. Sigam o... Pode passar o seu Insta, nem pedir? Pode pedir para Pode seguir sim. você? Pode seguir, pode mandar mensagem, podem ficar à vontade, tá? Fico à disposição sempre aqui para ajudar. É esse o objetivo, né? É apoiar com informação de qualidade que possa ajudar. E estou aqui em Vitória, se alguém precisar de algum apoio em Vitória, podem contar comigo. Se tiverem dúvida, quiserem discutir alguma situação, naquilo que eu puder ajudar, a gente sempre vai estar à disposição. Obrigado a todos, obrigado
especialmente a você, Sharon, pelo convite. E nós temos trabalho para desenvolver aí com esse artigo, hein? Temos. Professor Rodrigo, nós estamos trabalhando no artigo já, tá? Só para constar. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram. Tivemos uma retenção maravilhosa aí, pessoas assistindo até o final. E estamos à disposição, né? Qualquer coisa, só nos chamar. Até Então, mais. tchau, tchau. Força, campeões. Obrigada.